Olá, tudo bem? Mais um capítulo do programa Fator Paranormal. Este é o capítulo 32. E dentro dessa trajetória espiritual, muitas pessoas me perguntam: como você teve o primeiro contato com os ciganos? Isso é uma das memórias mais lindas que eu tenho, porque ao estudar numa escola particular, no meu primeiro colegial, que era assim que a gente falava lá atrás, né? Eu tinha uma amiga. E essa minha amiga, ela era assim uma pessoa super do bem. Vocês já conheceram pessoas assim que muitas vezes você fala para ela: você não existe de tão bondosa, de tão amorosa, de tão legal que você é? Pois é. E ela era assim. Ela era prestativa, era uma pessoa que se eu qualquer dificuldade que eu tivesse na escola, ela sempre me auxiliou. Às vezes eu estava com fome, que eu chegava do trabalho, ela tinha um lanchinho a mais para me dar. Então era uma pessoa assim maravilhosa. E logo que nós tivemos, né, começamos a nossa amizade, naquele ano letivo, foi o único ano que eu estudei naquela escola. Eu às vezes acho que eu fui estudar lá justamente para conhecê-la e vou contar a experiência que eu tive com ela, que foi uma experiência que me levou a outras. E ela me convidou para o aniversário dela, assim, perto da metade do ano. Eu nunca tinha ido na casa dela. Ela falou que eu era uma das poucas convidadas da escola, que eu não levasse a mal. Claro que não, de forma alguma. Eu acho que para aniversário se convida quem você quer, né? E eu chegando no aniversário dela, eu tinha uma lembrancinha muito simples, né? E ela era uma pessoa que eu sabia que ela estava numa condição, os pais, né, tinham condições muito boas de vida, porque eu vi os carros com o motorista que iam buscá-la, muitas vezes ela até me acompanhou, me deixou em casa, inclusive, com o próprio motorista, para eu não voltar de condução à noite. E eu me recordo que ao chegar na casa dela, aqui na cidade que eu moro, né, em São Caetano, era uma casa, num bairro que nós temos aqui, um bairro mais privilegiado, de mansões, enfim. E eu cheguei lá, eu vi a casa dela com várias tendinhas, com várias barraquinhas, né? E achei tanto quanto interessante, porque eu perguntei para ela assim: ah, uma festa temática? Eu me lembro que ela pediu para que a gente fosse de vestido, de saia longa, não fosse com as pernas à mostra, nem barriga de, assim, para fora, né? Não fosse com calça. E eu achei interessante isso. Lembro que eu fui e tal. E perguntei se a festa era temática. Existia assim uma mesa de fora a fora de frutas de todas as qualidades, frutos secos que eu amo de paixão, uva passa, muito suco de uva, muitos sucos naturais, e existiam os rechôs de comida quente, né? Comidas diferentes que eu nunca tinha visto. E também não entendi o que era que estava servindo ali e tal. E ela me falou: olha, Kátia, quero te apresentar para minha família, mas a gente tem costumes diferentes dos seus, né, das pessoas que a gente convive no dia a dia. Eu sou de uma família cigana tradicional e o meu aniversário é dentro da minha tradição. E eu achei aquilo o máximo, né? Eu falei: sério, eu adoro. E por eu adorar, exatamente que ela me convidou. Porque eu fui, só eu e mais uma colega nossa de aula, né, de sala, que estávamos lá, mas ninguém tinha ido. Então ela era uma pessoa assim que ela estava sempre na dela e tudo mais. E eu me lembro que a minha primeira experiência de leitura de mão
foi feita com a avó dela. E a avó dela, olha, só de falar, eu tenho uma saudade imensa desta pessoa, que não era desse mundo já naquela época. E como eu tenho gratidão por essa senhora. Que sabedoria, que amor. E eu convivi com eles muito tempo, né? Eu saí da escola depois daquele ano. Foi o único ano que eu repeti na escola. Eu tinha muita dificuldade, porque eu vim de uma escola pública para uma escola particular. Eu não consegui dar conta, porque eu também trabalhava. Foi o primeiro ano que eu uni uma coisa com a outra, então eu dispersei bastante, apesar da ajuda que eu tinha. E fiquei numa única matéria por pouquíssimos pontos. Eu fui para uma outra escola próxima e a gente nunca se desvinculou. Nós até hoje conversamos. É uma pessoa assim que eu tenho um enorme carinho. E a vozinha dela era uma avó que, assim, apesar dela ter a casa dela, né, tudo mais como nós, urbanizados, tal, ela também tinha o acampamento do grupo dela, né, do clã dela. E eu tive a oportunidade de estar neste clã. Então, muita coisa que eu conheço de magia cigana, de rituais ciganos, eu devo a esta senhora, que não está mais entre nós no mundo dos encarnados. Mas eu a sinto, sempre que eu falo dela, sempre que eu penso nela, para mim ela se tornou uma amparadora. E eu me lembro que ela leu minha mão e ela me disse uma coisa que eu nunca vou me esquecer. Aliás, eu me lembro sempre. Ela disse assim: opte a ter inúmeros filhos, não do seu ventre, mas aqueles que te procurarão para ouvi-la. Estude, saiba falar, saiba compreender, mas saiba antes de tudo ouvir. Não garanto que você terá um casamento feliz. Se você optar tê-lo, você será infeliz no primeiro, será feliz no segundo. Então, eu acho que assim, coisas de gente sábia, né? A gente guarda muito. Então, eu digo assim, realmente eu nunca tive vontade de ser mãe, né? E se Deus achou que eu não deveria, assim foi. E eu consegui me preservar, me cuido, eu sou uma pessoa que eu acho que todos nós temos um corpo físico que é um templo, e as palavras dela nunca saíram da minha cabeça. Então, eu sinto que ela sempre esteve presente na minha vida, nas minhas escolhas, nesta questão maternidade. E uma coisa que eu vou dizer a vocês, que eu sempre tive muita certeza, não sei se eu já comentei em algum capítulo anteriormente, mas eu sempre tive a certeza de que se eu tivesse um filho, este filho ele teria algum tipo de anomalia. Então, quando minha irmã engravidou do meu sobrinho, eu tinha certeza que aquele filho era meu. E eu cheguei nela e disse: é meu, mas eu estou te dando. Cuida bem, mas eu vou ser a madrinha. Eu nunca me esqueço disso, porque a maior certeza que eu tive é que ele era meu. Eu curti a gravidez, acho que mais do que minha irmã, porque eu fiz o quartinho dele, todos os presentinhos fui eu que dei, e eu conversava muito com ele. E ele nunca, nos ultrassons, nunca apareceu sexo. E eu sempre dizia, meu menino, o menino. E quando nós soubemos do nome, eu já tratava pelo nome. Nunca disse que era menina. Então, eu sentia como se fosse meu. E é engraçado isso, porque eu dei de presente. E ele é um presente para mim. É uma das coisas que eu mais orgulho na minha vida. E essas palavras, né, da Badiá, eu nunca me esqueci. E quando eu
tive, alguns anos atrás, vontade de engravidar, me veio muito claro assim, na minha cabeça o que ela tinha me falado, e veio mais, porque daí eu já vi e senti como uma amparadora. Você corre riscos de vida. Então eu descartei totalmente, né? Porque eu não era jovem, eu queria engravidar depois dos 40. E eu falei, realmente, minha história como mãe, eu não quero. E eu sinto que essa história, essa minha convivência em acampamento, de ver que as pessoas não tinham aceitação por eu ser uma gadê, de não ser cigana, não influenciava na escolha dela, que eu estava lá por ela. Ela me queria lá, assim como a neta dela, que era muito minha amiga e que nós não nos desgrudávamos. Então eu aprendi muito, muito. Eu sou muito grata, muito grata, muito grata, muito grata. Eu tenho contato com essa família cigana maravilhosa até hoje. E eu sou muito feliz. Não vivem mais na minha cidade, mas a gente é muito feliz quando a gente se encontra ou quando a gente se fala. Então, assim foi a minha grande, melhor e primeira experiência com os ciganos mesmo, de tradição daqui, né? E eu agradeço muito por toda a sabedoria que essa senhora tem, que até hoje está aqui. E muitas outras coisas ela me disse, muitas outras coisas ela me falou, do que eu vivo hoje, do que eu faço hoje. A minha primeira experiência com o tarô, eu acredito que eu vou poder contar para vocês quando eu levei para ela, quando eu li para ela e ela me orientou. Então, isso é assunto para um outro capítulo. Mas fica aqui meus agradecimentos a esta família que eu amo demais. Sempre me trataram com muito amor e nunca com diferença. Por isso que eu falo, tem pessoas e pessoas, existem tradições e tradições, mas existem pessoas que são simplesmente inesquecíveis. Você está aqui no meu coração. Até o próximo capítulo.